A partir desse momento, essa emissora passa a transmitir o programa A Voz do Senhor. Programa patrocinado pela Igreja Tabernáculo da Fé. Você, nosso ouvinte desta manhã, você pode estar acessando o nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. Como também você pode agendar o nosso número de WhatsApp 65984359508, repetindo 65984359508. Amados ouvintes, esse programa A Voz do Senhor, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 horas, como também das 16 horas às 17 horas da tarde. Continue conosco e seja ricamente abençoado. É hora de se entregar, em Jesus só confiar, a esse Jesus tão grandioso Rei, e naquele olhar não se deixar vacilar, neste Jesus vitória terei. Este Jesus é tão grande e até homem se fez para salvar um pecador de uma vez. Sofreu por mim no madeiro e o caminho abriu, deixando rastros benditos e depois subiu. Momentos difíceis, como débil estou, pelo mundo escuro caminhando vou, clarear minha alma, eu preciso de luz, esta luz divina só vem de ti, Jesus. Este Jesus é tão grande que até homem se fez para salvar o pecador de uma vez. Sofreu por mim no madeiro e o caminho abriu, deixando rastros benditos e depois subiu. Na noite ou no dia, eu preciso de luz para andar no caminho deste meu Jesus, em guiar os meus passos, quero estar nos teus braços, deste meu Jesus, vitória terei. Este Jesus é tão grande que até homem se fez para salvar um pecador de uma vez.
benditos e depois subir. Este Jesus é tão grande e até homem se fez para salvar um pecador de uma vez. Sofreu por mim no madeiro e o caminho abriu, deixando astros benditos e depois subir. Deixando astros benditos e depois subir. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é nosso refúgio, nosso verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Não temas, meu irmão, a perseguição, pois quando fazem assim é grande o vosso galardão, porque antes de você já perseguiram a Jesus, amando muito mais as trevas e aborrecendo a luz. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é nosso refúgio e o verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é nosso refúgio e o verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus, o Cristo,
Amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Agora vamos cantar com grande mensagem emana, apenas usando temas da mensagem do irmão Brana. Cada tema glorioso que já é uma pregação de um homem tão pequeno com grande coração. Para quem iremos nós na era de Laodiceia, sabendo que é necessário nascer de novo, lembrando que existe as três classes de crentes, mas nós queremos ser os ungidos dos últimos dias, não se estribando no seu próprio entendimento, mas crendo em Deus e jamais presumindo. Como foi com Moisés, assim serei contigo, e tu vais possuir as portas dos teus inimigos. O nosso absoluto para o arrebatamento é a revelação de Jesus Cristo. Esteja certo de Deus e tenha o super sentido, e assim tu terás a vitória do amor divino. O patriarca Abraão e Isaías, o profeta, tiveram perseverança, foram testemunhas. O profeta do século XX era o anjo de Deus. Ele quem foi o mensageiro do entardecer. Como poderei vencer, tendo Consolador em companheirismo com as águias de Deus, deixando escapar a pressão e creia de coração, estando em conferências para possuir o perdão. Assim tu vencerás, estando o véu adentro, mesmo se estiver em dores de parto, porque clamas, fala e entre em desespero. Então tu saberás que o meu Redentor vive. Senhores, é este o tempo de estarmos em comunhão, pois Deus enviou um guia para levarmos a adoção. O Deus dessa era maligna que só traz acusação causou a queda no mundo com doenças e aflições, mas a intermitente luz, o sinal da sua vinda, raiou a nascer do sol, renovando nossa vida. O homem enviado de Deus, nos trazendo o sinal, mostrando à humanidade uma libertação total.
da vitória. É preciso a fé perfeita para alcançarmos sua glória. O rumo ao futuro lá do noivo celestial. É preciso estar de volta à palavra original. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Momentos no Tabernáculo da Fé, com mais uma mensagem de fé que tem um poder a seu favor. Desta feita é a mensagem cujo tema é evidência. A vida de Jesus Cristo manifesta através dos nossos corpos mortais. A evidência de que realmente temos ou não o Espírito Santo. Vamos, portanto, para o Tabernáculo da Fé com a mensagem Evidência. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 3, onde foi anunciado a partir do verso 1 até o 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões,
Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Oramos a Ti mais uma vez, ó Pai, suplicando tudo aquilo que não depende de nós, mas do Senhor. E o Senhor sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito, só pode vir do Senhor, que é o Pai das luzes. Estamos aqui como humanos, portanto falhos, muitas vezes reprovados, e mais do que isto, indignos. Mas, pela representação do próprio Senhor no ofício de filho, Cordeiro sangrento, no trono da intercessão, o Senhor pode nos ver limpos através do sangue e nos dá a graça do Teu Santo Espírito nos falar mais uma vez, mais um pouco, para assim, ó Deus, completar um dia que pode significar a história restante da vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e faça cumprir a Tua palavra em favor dos enfermos, dos doentes, daqueles dos quais eu estou entre eles, que ainda são carnais. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e pedimos esta graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando os irmãos estavam cantando e essas apresentações aí, alguém comentou: você quer chorar muito é ficar uns tempos fora da igreja e ouvir isso de longe. Às vezes nós costumamos, tanto que aquilo que é novidade, que emociona aqueles que não estão acostumados, talvez nem mexa conosco. E faz lembrar daquele homem que viajou para conhecer o mar. E ele tinha tanta expectativa de conhecer o mar. Chegou lá, encontrou-se com um outro que vivia há 50 anos no mar. E o resumo é este, que aquele que vivia ali achou tão ridículo aquilo. Admirou, né, como uma pessoa podia viajar de tão longe para conhecer o mar, quando aquilo é tão comum para ele, que tinha 50 anos que vivia ali. Quem sabe, algumas vezes, sentiu-se até enfadado daquilo, das ondas, das marés, do sistema do mar, né? E desejou, quem sabe, viver uns tempos fora do mar, longe do mar, nas montanhas, o que seria uma novidade para ele. Mas o certo é isso mesmo. Você deve agradecer por estes cultos e saber aproveitá-los, porque isso não é para toda a vida. Você deve aproveitar o seu casamento, porque não é para toda a vida. Deve aproveitar seus filhos, seus pais, porque isso não é para toda a vida. Um dia você poderá estar naquela condição de Davi. Davi saciava a sede do seu rebanho todos os dias na fonte de Belém. Nasceu e cresceu por ali, conhecendo aquelas águas tão fáceis, fluentes, não é? Mas quando ele estava passando por uma crise política, que ele foi exilado, foragido, perseguido, ele suspirou por aquela água
Quando ele estava lá, ele não tinha que suspirar por ela, desejá-la ardentemente, porque ela estava tão fácil, tão perto, então não precisava desejar. Mas estando longe, aí suspira-se profundamente. Como dizia minha avó a respeito de alguém que partia, né? Eu sei que aqui está, meus suspiros reais, cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. E o outro poeta escreveu, o cantor cantou que luto preto, saudade não tem cor. E outro vem e diz, oxalá que vocês não venham ter saudade do passado. Mas, uma vez prosseguindo para o alvo, que é Cristo, jamais justificará nós lamentarmos, chorarmos o passado, a menos que tenhamos sentimento de culpa, carreguemos culpa, carreguemos lamentações. Mas o conselho de Salomão, inclusive, é este, na linguagem bem popular, o Evangelho traduzido na linguagem popular: curta a sua mulher hoje, da sua mocidade. Quer dizer, curta o seu marido, curta a sua família, seus filhos, curta, quer dizer, tenha prazer da sua casa, daquilo que Deus tem te dado. Tenha prazer nos cultos, esquecendo as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Ficar de longe pode chorar muito. Outra coisa que nos chama a atenção é o seguinte: o profeta diz nessa mensagem, a escritura na parede, que acabamos de ouvir, falando sobre a Rússia exterminando com os Estados Unidos. O incrédulo diz, está vendo? Cadê o comunismo? Acabou a Rússia. Não. Os seus mísseis estão tão intactos como antes. A energia atômica não pode ser desativada, a menos que seja detonada mesmo, explodida, liberado o átomo. E uma fera ferida, humilhada, acuada, é pior do que aquela que está livre. Ninguém duvide disso. Eu estava pensando, se os Estados Unidos tivessem ouvido esta mensagem, esse profeta, eu disse para um americano lá dentro dos Estados Unidos, numa loja lá, eu disse para ele, eu sou de tão longe, lá do Brasil. Perguntei para ele se sabia o que significava aquela águia no dólar, aquela águia e aquela pirâmide. Ele disse que não sabia. Eu disse, pois eu como brasileiro sei, é que daqui da América surgiria uma águia, um profeta. A era do leão primeiro, a era do boi, a era do homem, e agora é a era da águia. E a águia é profeta, quer dizer, profeta de Deus. E você mora aqui, americano, e não sabe. Eu sou brasileiro, lá nos confins da terra, e sei. E ele diz nessa fita que esses soldados, então, ao invadirem, ele disse, eles violentarão as suas filhas, violentarão as suas esposas. O que os nazistas fizeram com os judeus. E não somente os nazistas, na era negra, antes de jogar uma moça daquela na arena, aqueles soldados cruéis abusavam dela o quanto podiam. Mas elas não negaram o nome de Jesus. Violentavam mulheres, esposas, na vista de seus maridos. E nós estamos todos cheios de dodóis, né? Não me toques, e qualquer coisa nos ressentimos, e não temos tempo para
orar, não temos tempo para a igreja, não temos tempo para ler, e assim vamos ficando aqui os dodóis, né? Como dizia a mamãe, dodói. Mas o que eu quero ver é sobre a evidência. Se quiser botar um nome na mensagem, pode pôr de evidência, né? É uma certeza manifesta, caráter de um objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou falsidade. Isso é uma evidência, a evidência cabal do crime, a evidência cabal. É evidente que temos petróleo no Brasil. É evidente. Isso quer dizer, está comprovado que temos petróleo no Brasil. A evidência, então, ela comprova um fato. Se é verdade, o seu lado negativo ou positivo, se é verdade ou se é falso. A evidência comprova. E o verbo disso é mostrar com clareza, comprovar. Então, isso é evidência. Agora, eu tomei uma coisa aqui de Paulo. Paulo teve autocrítica, porque ao criticar a sua igreja, estava criticando a si próprio. Porque é o seguinte, o pastor é como o pai. Ele fala do filho, ele bate no filho, ele corrige o filho, mas não aceita que ninguém fale. Não aceita que ninguém toque no seu filho. Agora ele próprio corrige, disciplina. Então Paulo era dessa forma com suas igrejas, não é? Como apóstolo que era para os gentios. E ele não poupou aos coríntios quando ele disse: não vos pude falar como a espirituais. A culpa era de Paulo? Não, não era dele, porque ele próprio diz assim: eu vos dei todo o conselho de Deus. Mas com a sua paciência, ele continuaria escrevendo, disciplinando esta igreja. Ele não virou as costas para ela. E qualquer filho de Deus que existisse naquela época não censuraria a igreja quando ouvisse essa carta. Não blasfemaria contra ela, não lhe daria apelidos como igreja da saia rachada, igreja da televisão e essas coisas assim. O Filho de Deus não poria apelido naquela igreja, se realmente fosse um Filho de Deus. Ele não ousaria fazê-lo, porque ela era de Deus. Era a igreja que estava em Corinto, com tudo que tinha dentro dela, era a única verdadeira. Era a única que tinha um ministério apostólico, realmente. Surgiram Alexandre, Latueiro, surgiram tantos outros contra o próprio ministério de São Paulo, e naturalmente explorando fatos, realidades, verdades, que o próprio Paulo havia denunciado, escrito contra a igreja, disciplinando a igreja. Então esses carnais obstinados usavam aquilo contra ela própria. Eu não esqueço nunca do irmão Sidney Jackson, lá na Alemanha, com a Bíblia assim. Ele disse: ai de nós, se não fosse a carta à igreja de Coríntios. Agora, Paulo tomou como evidência que a sua igreja era carnal simplesmente, preste bem atenção, simplesmente nessa escritura aqui que nós lemos,
simplesmente porque havia inveja entre os irmãos, havia contendas e havia dissensões, inclusive política, a respeito de quem era o melhor pregador. Uns dizendo, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, e por fim haviam aqueles que diziam, eu sou de Cristo, mas falavam politicamente também. Ele reprovou a todos, chamando-os de carnais, porque a evidência de que eles eram carnais, o que comprovava que eles ainda eram carnais, é que havia dissensões, contendas, inveja e política no meio deles. Agora, é fácil, numa autocrítica, nós sabermos se somos carnais ou se somos espirituais. Se temos a temperança ou se não temos temperança. Se temos fé ou se não temos fé. Se temos virtude ou não. Se temos paciência ou não temos. Se temos piedade ou não temos. Você tem aquela hora que você se gloria de você. Me dei um desejo idiota de comer sanduíche de peixe, né? E enfrentei uma fila, quase uma hora. Falei, mas onde é que eu estou com a cabeça? Eu não sou disso. Eu não tenho paciência para isso. E quando chegou a minha vez, eu fiquei parado, só olhando para o rapaz. Usei os braços, encostei no balcão. A todos ele atendia na hora, a mim não. Ele começou a atender os outros. No mesmo instante, ele pegava lá e... Até que uma moça e uma senhora implicou com aquilo. Falou, mas escuta, o senhor não foi atendido? Falou com ele. Ele falou, é porque esqueceu. Esqueceu o pedido dele. Esqueceu. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, fiquei pensando, olhando para todos ali, aquele espírito de comilões, glutões, e aquela gana para pegar a bandeja logo. Eu disse, não, eu quero para levar. Me dá um de carne também, viu? Aí eu fiquei admirando a mim mesmo depois. Falei, mas que coisa, eu devia ter saído e ido embora, deixava ele lá com o pedido. Fiquei lá, olhando para a cara dele, a cara de todo mundo. Eu queria ser daquele jeito durante toda a minha vida. E a hora que eu queria ser daquele jeito no trânsito. A gente comporta de uma maneira tão amável, tão educada, que a gente fica orgulhoso depois. Mas, meu Deus, tem hora que a orelha queima. Por que é assim, não é? Parecendo o voo do pica-pau. Pica-pau que voa assim, ó. Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo, fazendo assim, voo do pica-pau. A águia parece que ela voa mais. Tem um voo mais firme, não é? Não oscila. Você tem que baixar. Ao entrar na glória, em transpondo espaço, com Jesus estarei. Vencidas as lutas e todo o cansaço, muito feliz viverei, porque do céu desceu a salvação para alcançar o pobre pecador. Momentos no Tabernáculo da Fé, com a mensagem Evidência. Nós teremos parte por parte, durante 3 ou 4 programações aqui, nesta emissora, pedindo aos nossos ouvintes a paciência
de acompanharem esta mensagem com bastante atenção, isto para o vosso próprio bem. E assim vocês estarão recebendo as mesmas bênçãos que o povo recebeu naquele domingo à noite no Tabernáculo da Fé, aqui em Goiânia. E que Deus vos abençoe ricamente através de sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Jesus, somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz, e somos dos meus ideais. Somos a flor e o mel, somos o mar e o céu, e a sombra dessa cruz. Somos um só, eu e Jesus, eu e Jesus. Somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus somos a glória pura e linda, somos a paz que não se finda, e a sombra dessa cruz. Somos um só, eu e Jesus. Nada impede nossa união, que nunca cede a tentação. Somos unidos pela paz, eu e Jesus, cada vez mais. Somos o mesmo, sim, por esse amor sem fim, e a sombra dessa cruz. Somos um só, eu e Jesus, eu e Jesus. Somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus somos a glória pura e linda, somos a paz que não se finda,
e à sombra dessa cruz somos um só, eu e Jesus, eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus, eu e Jesus, somos a glória pura e linda, somos a paz que não se finda, e à sombra dessa cruz somos um só, eu e Jesus. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados com o peso da cruz. Insistem, o meu rosto vem molhar, só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu
Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Em breve a vida vai findar, aqui não mais eu cantarei, porque no céu irei morar, lá na presença do meu rei. Chegando o dia de esplendor, quando Jesus me vier buscar, bem certo estou de o que o Senhor no céu a mim dará lugar, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face de graça salvo cantarei. Ali a voz me soará de Cristo eterno Redentor, fiel bom servo, bem-estar, desfruta o gozo do Senhor, por meu Jesus eu vou viver, fazer a minha luz brilhar, e cada dia vou fazer aquilo que ao Senhor honrar, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Amados ouvintes, chegamos ao final de mais um programa A Voz do Senhor, programa da Igreja Tabernáculo da Fé. Esse programa ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 horas. E também às 16 horas até às 17 horas da tarde. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, como também no nosso canal no YouTube,
A Voz do Senhor. Acesse também o nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br e que Deus continue vos abençoando.